bem-vindos ao nosso programa Parla Jovem. Eu sou a Mônica Fonseca Franco, assessora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, e hoje nós estamos aqui recebendo no nosso Parla Jovem Ricardo Martins, da equipe de coordenação estadual do Parlamento Jovem de Minas. Hoje nós vamos falar com o Ricardo a respeito do Parlamento Jovem de Minas, o objetivo do projeto, como ele acontece no estado de Minas Gerais e como foi a realização da terceira reunião do Polo Sul 4 aqui em Pouso Alegre. Muito bem-vindo, Ricardo, ao nosso programa. Obrigado, uma honra, uma satisfação muito grande tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Então, começando, a falar do Parlamento Jovem de Minas. Ricardo, conta pra gente, o que é o Parlamento Jovem, quais são os objetivos do projeto? Mônica, é um projeto que ele é desenvolvido, ele é realizado pela Assembleia Legislativa, em parceria com as câmaras, com as câmaras aqui do Polo Sul 4. Tem o apoio da PUC Minas, na esfera estadual, e ele é a oportunidade para os jovens da região, eles participarem de um programa de formação política, de um programa de formação cidadã, eles poderem dialogar entre eles, debaterem assuntos importantes para a sociedade, para a criação de políticas públicas mais efetivas. E no caso deste ano, a temática é violência contra a mulher. Então, os jovens estão sendo agrupados nos seus municípios, discutindo essa temática que é importantíssima para tentar resolver aí alguns graves problemas que estão acontecendo. É um programa em rede, então os municípios interagem entre si. Hoje nós tivemos aqui o terceiro encontro do Polo Sul 4 e foi muito proveitoso. Pessoal maravilhoso mesmo, está muito dedicado, você vê que a coisa está organizada, fluindo, e isso só, nos deixa felizes, na coordenação estadual. Que bom, essa felicidade da coordenação estadual em acompanhar o trabalho do Parlamento Jovem nos municípios, por intermédio dos polos regionais, e ter essa crescente, E exatamente nessa crescente, o sucesso que o projeto tem nos municípios, nos polos, essa repercussão com os jovens que estão debatendo, discutindo mais a política, aproximando mesmo, trabalhando de fato o processo legislativo dentro das câmaras municipais, tem uma repercussão muito grande e o projeto cresce cada vez mais. Qual o principal desafio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em ter esse crescimento do Parlamento Jovem de Minas, Ricardo? É um desafio grande, porque ele precisa de uma estrutura de apoio muito robusta, porque nós estamos num estado que tem 853 municípios. Não é um estado com 27 municípios, 853, e isso faz com que qualquer ação, qualquer projeto que seja desenvolvido, de discussão, de busca de abertura de espaço para a sociedade, no caso, os adolescentes do ensino médio, poderem participar, poderem contribuir, discutir, debater e fazerem propostas, isso tem um volume que ao final ele é muito grande. Porque você pensa que hoje nós temos 88 municípios, cerca de 80 municípios participando efetivamente. Tem município que está envolvendo um número grande de estudantes, mais de 100, mais de 200, outros estão com 50, com 20, cada um na sua capacidade de realização do projeto, está dando oportunidade para que aqueles estudantes debatam o tema e apresentem propostas. Então, o desafio nosso é dar essa condição para que todos possam trabalhar em pé de igualdade, apresentar nas mesmas circunstâncias o produto desse debate, para que lá na frente, quando a gente tiver a etapa estadual, o pessoal eles possam receber um material que vai ser debatido, deliberado pelos representantes regionais e que ao final serão encaminhados para que os deputados, para que entre no processo legislativo estadual. Então, o desafio é abrigar da condição para que toda essa discussão aconteça nos municípios e, de forma transparente, de forma organizada, chegue até a esfera legislativa estadual. Então, a gente tem visto nesse momento, que é a etapa municipal, que os estudantes eles estão sendo
estão recebendo uma informação, uma bagagem de formação política e de formação temática que, assim, é extraordinário. Muitos não sabiam qual que é o andamento do processo legislativo. Hoje já sabem. E isso faz com que a gente acredite, a gente veja, quem participa do projeto acaba se apaixonando com o projeto, porque vê que é uma possibilidade de transformação efetiva, né, de mudança de política pública. Isso é muito legal. No nosso caso, a gente tem contato com as diversas regiões. E aí você começa a ver o balanço da discussão regional, como que é importante você ter essa oportunidade, a mesma oportunidade para todas as regiões. Exatamente, essa oportunidade dos jovens, né, estarem nos municípios, trabalhando propostas para um tema muito importante da sociedade, que está diretamente, né, envolvido com eles também. Manter a qualidade no município, em todos, né, que acontecem, o Parlamento Jovem, para realmente despertar no jovem esse interesse pela participação na política, né, eles sendo os multiplicadores dessas informações na escola, na comunidade, na família, porque o produto, na verdade, o objetivo, né, do Parlamento Jovem é despertar no jovem, mas o jovem, quando despertado, tem esse papel de mobilização, né, de agente transformador. Então, o Parlamento Jovem também tem esse foco na família, na escola, na comunidade, as oficinas de sensibilização na sociedade, que é muito importante. E dentro dessa perspectiva, Ricardo, a gente, né, sabendo que, né, o projeto tem essa crescente, né, devido ao sucesso, a repercussão do projeto nos municípios, a ideia é trabalhar cada vez mais a representação de uma forma democrática. Isso. Né? Então, o trabalho de se ter na regional um regulamento, os municípios também trabalharem essas demandas com os estudantes, sempre relacionando com a realidade mesmo, né, de um processo eleitoral, é um ponto importante do Parlamento Jovem, como que a Assembleia Legislativa, a equipe de coordenação estadual passa, né, tudo isso para as regionais, para consequentemente passarem para os municípios, como que é feito o trabalho? É o seguinte, Mônica, esse projeto, o Parlamento Jovem, ele já tem 15 anos, nós estamos na 15ª edição. Então, é um projeto que já está maduro. E ele veio tendo um processo de maturação com os erros, com os acertos, graças a Deus foram muito mais acertos, né? Com certeza. E com as experiências das diversas regiões, dos diversos municípios. Ele começou só no âmbito de Belo Horizonte, em 2004, depois, em 2006, a gente teve a participação de 2 municípios, foi um primeiro, foi um ensaio da interiorização do parlamento, que foi o município de Arcos e Painhas, e depois, em 2010, ele voltou a ser só dentro de Belo Horizonte, mas em 2010 ele regionalizou. E em 2014 houve um fortalecimento da interiorização com a criação dos polos regionais. E aí, nesse momento, aí passou a ser o Parlamento Jovem de Minas, é o estado todo. Então, a gente vai nas diversas regiões, por meio dos polos regionais, da associação, do agrupamento dos municípios, e para fazer esse agrupamento e tirar as propostas, fazer o debate, é preciso organização. Por isso o regulamento, por isso algumas normas, para que todo mundo possa ter a mesma oportunidade democrática de participar. E uma coisa que é fundamental, né, que nesse processo de interlocução, de discussão dos adolescentes, de mobilização da sociedade, é o respeito ao contraditório. Nem sempre há uma concordância, mas há um respeito ao contraditório. A argumentação ali ela vai ter todo o espaço para acontecer. E no final, aquele que argumentou melhor, que tiver mais conteúdo, ele vai ser vencedor, mas pela argumentação. Pela argumentação, por um debate, né, justo, democrático, transparente, respeitando, né, o direito exatamente vivo, né? E nessa edição, né, de 15 anos do Parlamento Jovem de Minas, quais são as grandes novidades, os grandes destaques deste ano do projeto, Ricardo? Em que os municípios aí, né, que já participam desde 2010,
dessa fase de interiorização do projeto, né? Como que a Assembleia Legislativa de Minas preparou essa edição, né, de 15 anos do Parlamento Jovem para demonstrar exatamente essa evolução do projeto, esse crescimento, o fortalecimento dos jovens, os frutos que o projeto trouxe para vários municípios, né, que desde 2010 participam do Parlamento Jovem de Minas. É importante, mano, eu estava esquecendo, vou mencionar agora, que é a questão da escolha do tema. Cada edição tem uma temática diferente. E essa temática ela é escolhida pelos próprios participantes. Então, a partir dessa escolha, começa-se toda a organização e preparação lá para frente. No caso da edição de 2015, nós tivemos um aumento significativo de 2017 para 2018, porque em 2017 era em torno de 60 municípios, agora nós estamos com um pouco mais de 80. Então, 1/3 de aumento, né, em relação. Nós aumentamos aí quase 30 municípios. E nesse aumento, a gente cuidou muito esse ano da plataforma de apoio. Então, nós disponibilizamos, através da plataforma de educação à distância da Escola do Legislativo, um suporte técnico operacional para os coordenadores municipais e para os coordenadores de polo, para eles terem material, para eles terem fundamentação teórica para colocar os estudantes dentro de um nivelamento mais homogêneo para iniciar a discussão, que a discussão inicia. Então você dá uma homogeneidade para a discussão ser iniciada e depois a gente não sabe até onde que ela vai. Então a gente vira e mexe, todo ano a gente se surpreende com a qualidade das discussões dos estudantes, com as propostas, porque eles são fuçadores, eles vão a fundo, pesquisam, investigam e criam coisas maravilhosas. Então o desafio nosso para esse ano foi dar uma plataforma de apoio aos coordenadores municipais e estaduais para que eles tivessem condições de trabalhar com esse aumento aí de estudantes que a gente viu que é real. Hoje a gente deve ter aí, com certeza, mais de 1.000 estudantes envolvidos. Assim, por baixo, tá? Esses 1.000 aí é por baixo. Tem muito mais gente. Muito mais. Tem município aqui no Polo de Sul 4 que está trabalhando com mais diretamente, né? Na abordagem de organização de oficinas, preparação, com mais de 180 estudantes. Então, assim, é um aprendizado. E tem aquele município também, aqui em outros polos, que estão trabalhando com 20 estudantes. Significa que um município é mais do que outro? Não. A discussão ela é qualificada nos dois, os instrumentos que eles estão usando é maravilhoso e as propostas são sensacionais. Exatamente, né? Esse trabalho de mobilização dos jovens, a formação, esse nivelamento, o tempo da plataforma, a ferramenta que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através de toda a equipe, disponibiliza para os coordenadores regionais, coordenadores municipais, é um aprimoramento, né? É um trabalho de base para início das discussões e aí, né, fica a critério da criatividade do coordenador, dos próprios estudantes, para explorar da melhor forma possível aquela temática no seu município e realmente fazer a diferença na sociedade, trabalhar com boas iniciativas, boas ideias para chegar no poder legislativo, tanto municipal, estadual ou até mesmo, né, federal, dependendo se é uma proposta de encaminhamento, para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Ricardo, tá muito bom o nosso papo aqui no Parla Jovem. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a respeito do Parlamento Jovem de Minas, as novidades deste ano, dessa edição de 2018, em que o projeto completa 15 anos. Até daqui a pouco, temos intervalo agora. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara.
Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estamos de volta com o segundo bloco do Parla Jovem. E hoje o nosso tema é Parlamento Jovem de Minas. E o nosso entrevistado, Ricardo Martins, da equipe de coordenação do projeto Parlamento Jovem de Minas. E a gente falando das novidades deste ano, né, do projeto que completa 15 anos, e para Pouso Alegre, para a Escola do Legislativo, para todos os nossos estudantes, é sempre uma alegria trabalhar o Parlamento Jovem de Minas, que abre esse espaço de protagonismo para os jovens, essa interlocução direta no parlamento, onde as ideias deles são colocadas em prática, levadas ao Poder Legislativo Municipal, né? Projeto que Pouso Alegre participa desde 2010 e vem acompanhando a evolução e as conquistas do Parlamento Jovem. E dentro dessas conquistas e dessa evolução, Ricardo, que eu gostaria de continuar o nosso bate-papo aqui. O que você destacaria nessa edição de 2018, que é um ganho tanto para os estudantes como para a sociedade dentro do Parlamento Jovem de Minas? Tá. Veja bem, Mônica, o Parlamento Jovem de Minas, ele é um dos projetos de educação para a cidadania que a Assembleia Legislativa desenvolve. Então, assim, eu convido todo mundo a acessar o site da Assembleia, né, almg.gov.br, e olhar lá, Educação para a Cidadania, vai achar o Parlamento Jovem e aí conhecer todo o projeto. Tem tudo descrito lá. E especificamente neste ano, a gente tem algumas coisas, algumas novidades, né? Tem alguns jogos muito interessantes. Tem um jogo de frases que assim, é sensacional, né? Dentro da temática. Esse jogo ele foi feito considerando o tema da violência contra a mulher. Então, são 6 jogos que estão lá, que são muito instigantes e que mostram aspectos dos 3 subtemas que estão sendo abordados. A violência contra a mulher nos espaços institucionais de poder e a questão da violência e do assédio sexual. Então, assim, eu queria convidar todo mundo, porque tem algumas ações dentro que são desenvolvidas que não são restritas aos estudantes, aos participantes. Tem na plataforma de educação à distância da Escola do Legislativo, que aí é mais um convite,
ead.almg.gov.br, tem lá um módulo que a gente está lá muito claro, um botão lá que está lá, módulo formação. A pessoa clica ali, ela vai poder participar de 3 cursos com relação à política, com relação à dinâmica de discussões, com relação a uma possibilidade de aprendizado com relação à redação oficial, à questão da linguagem. E vai ali se capacitando também e entrando na discussão junto com os jovens. Então, é um motorzinho que começa a ser ligado, né? A gente acredita muito que essas ferramentas e mais o dinamismo dos jovens estão chacoalhando aí a sociedade, né? E nos municípios que estão participando, a gente vê os depoimentos dos alunos, vê o depoimento das mães, vê o depoimento dos professores, das autoridades, né, das cidades. É uma coisa incrível, a mexida e a transformação que está acontecendo, né? É muito legal. Ótima ferramenta, ótima oportunidade para todos, então, acessarem o portal da Assembleia Legislativa, no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e direto, né, ou colocar direto ead.almg.gov.br e aproveitar bastante essa oportunidade de formação política, dos cursos, né, que foram apresentados aqui pelo Ricardo, que não são restritos ao Parlamento Jovem, mas a todos que quiserem participar. Ricardo, você falou uma coisa muito importante, né, nessa mobilização dos alunos, né, que eles são muito criativos, além dessa ferramenta, eles também trazem suas experiências, suas vivências, eles são despertados e esse despertar leva a pesquisas, a entrevistas com as autoridades, tudo na formulação das propostas. Exato. E nas propostas do Parlamento Jovem, né, das edições anteriores, como que é recebido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais as propostas feitas pelos estudantes que estão participando diretamente do projeto? Tá. Ao final de toda a edição estadual, né, da etapa estadual lá na Assembleia, quando os jovens das diversas regiões vão para lá, debatem o coletivo de propostas municipais e regionais e escolhem aquelas propostas finais daquela edição, né, essas propostas, elas são recebidas pela Assembleia, pela Comissão de Participação Popular, elas entram no processo legislativo como propostas de iniciativa popular, isso é regimentalmente previsto, e aí elas entram no trâmite do processo legislativo. São tratadas pelas comissões específicas, né, discutidas pelos deputados, algumas geram audiências públicas, inclusive, para ampliar a discussão, e estando no processo, segue o rito normal do processo. Passa pelas comissões, recebem emendas, os parlamentares modificam, aprimoram, discutem e podem, através dessas propostas vindas dos estudantes, elaborar ou aprimorar propostas, políticas públicas já existentes ou criar novas políticas. Né? No caso do tema desse ano, né, da violência contra a mulher, já é assim, podem surgir propostas que mudem completamente o funcionamento em algumas cidades da abordagem dessa questão da violência contra a mulher. Tem cidade que não tem delegacia de mulheres, tem cidade que não tem nenhum ponto de apoio, e aí pode ter a política pública que trata a questão das mulheres no Estado, ela pode ser aperfeiçoada, modificada, acrescida, por uma proposta que venha do Parlamento Jovem. Isso já aconteceu em outras situações, quando se discutiu a temática da mobilidade urbana, a questão da política do idoso, a questão da educação política nas escolas. Então, o Parlamento Jovem ele sempre tem um tema que é amplamente discutido e que gera propostas que são encaminhadas para dentro do processo legislativo para depois serem aperfeiçoar as políticas públicas. Né? E os estudantes, eles têm essa possibilidade de acompanhamento de todo o trâmite, se cadastrando também no site da Assembleia? Tem todo, é um processo muito transparente e que a cada ano vem se fortalecendo.
Então, dentro do próprio Parlamento Jovem, hoje a gente já tem uma estrutura que fica disponível para todos os participantes. Eles entram pelo site da Assembleia e vão acompanhando as propostas oriundas do Parlamento Jovem que entraram no processo legislativo. Eles vão vendo, para e passo, qual que é a tramitação dessa proposta. E até onde... Algumas propostas viram requerimento, algumas propostas viram ofício, viram PECs, projetos de lei. Depende da discussão e da qualidade da proposta que é feita. Não há nenhuma restrição. Eles discutiram, fizeram a proposta, deliberaram, aprovaram, ela vai caminhar do jeito que é um processo democrático, transparente. Democrático, transparente e vindas dos jovens, né? Todas essas propostas oriundas das discussões, das oficinas, do debate, de todos os jovens que participam do projeto Parlamento Jovem de Minas. Então, não é uma simulação, não é um faz de conta. Não. O Parlamento Jovem de Minas realmente traz o jovem para dentro do processo legislativo e a sua ideia pode, então, né, tornar lei, políticas públicas, a depender do encaminhamento que é dado. É muito importante, eu vou frisar isso de novo, mano, que o Parlamento Jovem é um programa de formação política e cidadã para o empoderamento do estudante de ensino médio, para que ele conheça o que é a política, para que ele entenda a sistemática da política, o processo legislativo no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, que ele possa se sentir um cidadão participativo. Eu acho que o grande resultado além das propostas, mas o jovem entender que ele é um ator político. Para quebrar de vez aquela coisa que política não é comigo. Não, política é com todos nós. Nós todos fazemos política. Nós somos agentes da boa política. Exatamente isso, né? Despertar nos jovens, mostrar esse protagonismo, esse agente de transformação que está, né, em cada jovem, em cada cidadão, que pode fazer o melhor para a sua cidade e entender exatamente que a política está presente no nosso dia a dia, né? E que nós fazemos parte dela e, consequentemente, devemos atuar para a política que nós queremos, porque a política é vida, né? Então, o Parlamento Jovem é realmente um projeto de educação cidadã fantástico, que é um modelo hoje no Brasil todo, né? A gente recentemente participou de um encontro nacional das escolas do Legislativo do Brasil e a gente percebe como que os outros estados, como que as câmaras, elas vislumbram quando tomam conhecimento do Parlamento Jovem de Minas, por realmente ter na essência a formação política e cidadã, a formação pela e para, né, a cidadania. Tem alguns relatos que chegam até a gente, mano, que assim, são surpreendentes, né? Porque o estudante vira e fala assim: nossa, eu não sabia que era isso, não sabia que política a gente podia fazer, esse tipo de trabalho é política. Isso é muito bacana. E é bacana, porque ele se sente participante, ele faz uma proposta, ele discute, ele convence os colegas, ele convence outras pessoas da ideia que vai melhorar a convivência e a relação dentro da sociedade. Isso é o mais bacana, né? Então, igual você falou aí, o Parlamento Jovem de Minas não é simulação, não é brincadeira de menino, não tem nada disso, nem de menino nem de menina. É uma coisa séria, organizada, que está já na sua 15ª edição, que cada vez mais envolve os moradores dos municípios de Minas, dá a esses moradores a oportunidade de enxergarem temas que às vezes ficam invisíveis. Tivemos hoje na participação aqui na reunião do Polo Sul 4, né, que Pouso Alegre está coordenando, o testemunho de uma das coordenadoras municipais falando que ela descobriu que a cidade que ela achava que era super tranquila está recheada de problemas de violência contra a mulher. Então, as descobertas vão acontecendo. Ainda bem que a maioria dessas descobertas são boas, mas a maioria é boa, né? Mas às vezes você se depara com circunstâncias que não são tão boas. E aí vem a oportunidade de você fazer algo diferente e mudar essa realidade que não era boa.
Tem um olhar crítico, né, para a realidade, né? Às vezes o que parece não é realmente aquilo, né? Então, o Parlamento Jovem, ele traz essas repercussões dentro do município que diretamente afetam a vida das pessoas. É uma oportunidade de participação efetiva, e toda participação ela gera mudança. Toda participação. E essa oportunidade não pode ser perdida, né? Exatamente, tem que ser abraçada e muito bem aproveitada por todos os estudantes e por todos os municípios que estão aí envolvidos, por toda a comunidade, né, que também é sensibilizada pelas ações do Parlamento Jovem, né, que hoje o nosso programa aqui poderia ter, né, várias horas para a gente poder falar de cada detalhe, de cada campanha, né, como tem campanha como Vejo Minha Cidade, o depoimento dos jovens, hashtag. Então, assim, é um projeto muito rico, que traz muitas informações, muitas coisas, muitas ferramentas para os jovens. E para a gente, então, Ricardo, encerrar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que você falasse a respeito do nosso polo aqui, Sul 4, de todos os municípios que participaram da nossa reunião. Colocasse aí o seu olhar sobre os trabalhos que foram apresentados e como que a coordenação, participando da equipe da coordenação estadual, você vê o andamento dos trabalhos aqui no Polo Sul 4. A gente ficou, pela coordenação, né, a gente ficou muito satisfeito com o que a gente viu aqui. Uma organização extrema, assim, pessoas demonstrando um carinho enorme pelo projeto, uma paixão pelo projeto, né? E a gente vendo as fotos que foram mostradas, as reuniões, as oficinas em cada cidade, os trabalhos que estão sendo executados, o quanto os estudantes estão participando, o quanto eles estão se empenhando, e isso é muito importante. Isso traz consequências boas, né? E assim, é muito bacana você ver que toda uma região abraçou um projeto que é de dar oportunidade para o jovem crescer, para o jovem fazer diferença, para o jovem poder se estabelecer enquanto indivíduo, enquanto cidadão político. Isso é muito bacana. E já na 15ª edição, né, a gente pode falar que o caminho está sendo bem trilhado. Aqui no Sul, a coisa está de vento em popa. Vocês estão de parabéns. Que bom, que honra, orgulho para Pouso Alegre, para todos os municípios que compõem o Polo Sul 4. Ricardo, quero muito te agradecer pela entrevista, parabenizar também toda a equipe de coordenação estadual do Parlamento Jovem de Minas, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por ter o Parlamento Jovem de Minas e olhar para ele com um carinho especial, que realmente é muito importante, é fundamental a educação cidadã. O caminho é esse. E a gente já tem frutos, né, de edições passadas e com certeza continuará colhendo frutos desse projeto tão inspirador, tão importante, tão necessário hoje para a sociedade, para a política. Ricardo, muito obrigada a todos que nos acompanharam no nosso Parla Jovem de hoje. Um abraço, até mais. Tchau.